Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma das formas mais comuns de resistência coletiva à escravidão, a formação de quilombos. Os quilombos, eles representavam para os escravos um espaço de liberdade, uma resistência, uma forma de resistência à escravidão tão opressora. E os habitantes desses núcleos eram chamados de quilombolas. Os quilombos eles existiram por toda a região da antiga colônia. Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, entre os séculos 17 e 18 e 19. Inclusive, um dos quilombos mais famosos aqui do Rio de Janeiro é o Quilombo das Camélias, que é onde hoje é uma região nobre do Leblon, o Alto Leblon. É um dos quilombos, um dos últimos quilombos, inclusive, que existiram. Porém, o mais famoso desses quilombos todos foi o Quilombo dos Palmares. E hoje em dia ele é cercado por muita polêmica, pois a gente acompanha nos últimos anos um questionamento sobre um dos seus líderes, o Zumbi dos Palmares, e a sua posição enquanto líder de um quilombo, líder de um espaço de resistência. É sempre importante destacarmos que quando nós estudamos algum evento histórico, alguma questão histórica, nós temos que contextualizar os sujeitos, os indivíduos que trabalham as ações. Então o Zumbi dos Palmares ele não pode ser um indivíduo deslocado de seu tempo e pensado a partir do século XXI, mas sim um indivíduo do século XVII, onde você tinha todo um contexto que cercava esse indivíduo e inclusive da origem dele, da onde ele tinha vindo, de que reino, de que região da África. Mas falando um pouquinho do Quilombo dos Palmares, ele vai ser um quilombo que vai surgir na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, que hoje em dia é a região de Palmares, lá no século XVII. E ele vai durar cerca de 65 anos. Dentre esse período de 65 anos, ele vai ter diversas lideranças, dentre elas o Zumbi dos Palmares, que se consolidou como uma das lideranças. Durante todo esse período de existência, ele só vai começar a ser combatido de fato a partir de 1670, quando os senhores de engenho de Pernambuco começam a se organizar e a enviar expedições para destruir a região. Em 1678, um dos chefes do quilombo, Cangazumba, assinou com os luso-brasileiros um compromisso de respeitar as fazendas, não invadir as fazendas e libertar seus escravos e não roubar a propriedade. Porém, quando o Cangazumba morre e seu sobrinho Zumbi assume a liderança, ele rompe com esse compromisso porque o quilombo também estava sendo atacado. Os senhores de engenho, necessitando de braços para trabalhar na lavoura canavieira, começam a atacar o Quilombo dos Palmares na tentativa de recuperar alguns escravos. Destacando que nesse período de 1678, o quilombo já tinha era quase uma cidade de cerca de 10 mil habitantes, de uma quantidade razoável de pessoas ali, que você tinha muito... para os senhores de engenho, eles viam como uma mão de obra disponível para ser pega. E aí iniciou-se uma guerra, um confronto entre esse grupo dos quilombo com as autoridades locais de Pernambuco e de Alagoas. A elite canavieira vai fazer um acordo com o bandeirante Domingo Jorge Velho para que ele montasse uma expedição e destruísse a região de Palmares. E esse acordo e essa expedição de Domingo Jorge Velho vai ser um dos maiores esforços militares feitos no período colonial do Brasil. A primeira tentativa de destruição ela vai acontecer por volta de 1692. Porém, a organização militar de Palmares era bem organizada e ele vai conseguir repelir, vai conseguir conter essa expedição. Novamente, em 1694, vai ter uma nova expedição que vai obrigar os negros a se refugiarem, a fugirem. E nessa fuga,
no ano seguinte, 1695, Zumbi vai ser descoberto e capturado, né, e vai ser entregue às forças militares do governador de Pernambuco, que de forma exemplar vai ordenar a sua morte na capital, em Recife. Esse fato vai acontecer no dia 20 de novembro de 1695, e mais tarde, esse dia, já no final do século XX, início do século XXI, com o movimento negro e com o movimento de direitos civis, essa data de 20 de novembro vai ser, que foi a data de execução de Zumbi dos Palmares, vai ser considerado o Dia da Consciência Negra, um dia de reflexão sobre os africanos e afrodescendentes que existiram e existem aqui no nosso país. Um dos nomes específicos, como uma das curiosidades, Zumbi não tem nada a ver com Zumbi de atualmente. Zumbi era um título real da região da África que eles vinham, né, que eles quando montaram ali. Era um título que significava príncipe, rei. Então, não se sabe nem o nome, qual seria o nome correto. Uma outra curiosidade é a participação da sua esposa, Dandara, uma mulher guerreira que também participa dessa resistência aos ataques e dessa luta, sendo uma das mulheres negras que representam também essa questão da resistência escrava. Uma das dúvidas que tem surgido em alguns posts também é sobre se Zumbi tinha ou não escravos. Bom, naquela época, a escravidão era uma instituição. Então, o Quilombo dos Palmares, ele tinha um modelo de escravidão adotado na África, que era um modelo onde o escravo ele poderia obter a sua liberdade de várias formas, né? E mesmo assim era um escravo conquistado num confronto com algum outro grupo, ou alguém que tivesse com alguma dívida ali dentro, ou alguém que tivesse algum problema, alguma questão de enfrentamento dentro daquela comunidade. E esse escravo ele poderia obter a liberdade em algum momento, como muitos também obtiveram. Não era um modelo de escravidão existente no Brasil colônia, onde você tinha mão de obra escrava, você tinha o escravo como objeto, como coisa. E nem esse escravo era de um só dono, não era uma propriedade, mas era um escravo, digamos, quase que coletivo. Ele pertencia ao quilombo, né? Pertencia ali àquele grupo. E é óbvio, era um número muito pequeno desses escravos. Não chegava nem aos pés do volume de escravos que existiam fora dos quilombos. Mas sempre eu destaco o que eu coloquei para vocês anteriormente. Temos que sempre pensar o sujeito, o indivíduo, na época dele, no contexto que ele viveu e sob a influência do que ele vivia e da onde ele veio. Então ele vivia um modelo, um momento onde a instituição da escravidão ela existia. E acabou, de certa forma, mesmo que numa pequena escala, reproduzindo um modelo de escravidão existente na África nesse espaço de resistência, que foi o Quilombo dos Palmares. Um abraço e fiquem bem.